Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal, A Palavra Responde. E esse é o nosso quadro Respostas. Aqui nós trabalhamos com as perguntas e dúvidas que vocês nos enviam. Hoje temos aí uma pergunta nova para fazer, mas antes, não se esqueça, 4 cliques que você nos ajuda muito. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta os vídeos e principalmente, se você gostou, se edificou a sua vida, compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos, beleza? Hoje tem uma pergunta bem legal, me falaram aí, né? Daqui a pouco vocês vão saber. E uma coisa diferente hoje. Por quê? A pessoa que fez a pergunta, ela não mandou via Facebook. Ela não vai fazer isso via WhatsApp, nem Instagram. Não, ela está aqui junto conosco. Vocês nem imaginam quem é? Vão conhecer já já, ela vai dar um alô para todo mundo aí. Equipe, tá tudo certo por aqui? Perguntas, apostos? Maravilha! E quem é que vai perguntar hoje? Pastora Regina está aqui com a gente hoje e o seu excelentíssimo esposo, né? Ricardo, meu cunhado também está aqui. E ela mandou uma pergunta, ela tem uma pergunta. E eu falei para ela, vem aqui, venha participar com a gente. E ela veio. Então, Pastora Regina, por favor, manda a sua pergunta. A paz a todos. Pastor Sinésio. Sim. Eu tenho uma pergunta difícil. Meu Deus. Eu gostaria de saber se as pessoas que morrem sem Cristo, elas vão direto para o inferno ou elas esperam o juízo final? As pessoas que morrem sem Cristo, se elas vão direto para o inferno ou esperam o juízo final, é isso? Isso. Muito bem. Responder essa pergunta, eu queria comentar uma coisa que eu vi hoje. Na Austrália, lá na Grande Barreira dos Corais, um dos lugares mais lindos do mundo, se pratica muito mergulho. E tinha um casal muito jovem, americanos, e eles tinham terminado o trabalho deles na Austrália e faltavam acho que poucos dias para eles retornarem para os Estados Unidos. E aí eles pretendiam então constituir uma família. E para fechar isso com chave de ouro, eles foram praticar mergulho. Eles sabiam mergulhar. Pegaram uma equipe, um grupo que foi participar daquela região e foram. Tudo está aí, tudo tranquilo. Mas ocorreu um problema. Quando terminou o horário de mergulho, o barco reuniu as pessoas e voltou. E ninguém percebeu que aquele casal não estava a bordo. Só foram perceber isso quase 2 dias depois. E quando voltaram, apesar de todas as buscas, nunca mais encontraram aquele casal. E uma autoridade australiana, comentando sobre o assunto, chocou a muitos quando ele disse mais ou menos o seguinte: olha, esse incidente aí, com esse casal que morreu, é um incidente isolado, né? Isso não vai afetar em nada a nossa economia e muito menos o nosso turismo. A vida continua e tudo vai permanecer como está. E foi de uma frieza horrível, né? Diante daquela situação, diante de 2 vidas perdidas, diante de 2 famílias dilaceradas, diante de todos os sonhos que se perderam. Então, responder uma questão dessa, nós temos que tomar cuidado para não correr no mesmo erro daquele homem. Com frieza, porque não estamos falando de objetos que perderam a sua validade e foram jogados fora. Não, nós estamos falando de almas, falando de destino eterno. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que acontece com aqueles, né, que não aceitam a Cristo, que não colocam sua vida nas mãos de Jesus Cristo e vêm a perecer? Queria começar lendo um texto que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quem vai ler? Eu vou ler. Por favor, Sara. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Portanto, fica claro para esse texto de Hebreus 9, 27, né? Tem outros, mas a partir desse aqui, que o homem, depois da sua morte, ele vai passar pelo juízo. Esse é um ponto pacífico. Nós falamos muito sobre o paraíso, nós falamos muito sobre o inferno, mas nos esquecemos de observar um detalhe importante sobre os dois, tá? Não é só sobre o inferno não, em relação aos dois. Quando falamos do inferno ou mesmo do paraíso, nós estamos falando de lugares transitórios. O que isso quer dizer? Que eles não são o destino final das pessoas.
paraíso não é destino final de quem é salvo, e nem é destino final o inferno de quem é perdido. Então, se a gente for pensar numa linha de tempo, podemos pensar da seguinte forma: aquele que é salvo, ele perecendo, em Cristo, ele vai para o paraíso. Aquele que não é salvo, perecendo, ele vai para o inferno. E somente depois do juízo final é que mudam essas situações, onde os salvos vão para onde? Para os novos céus e nova terra. E o destino final de quem está no inferno? O lago de fogo e enxofre, que é chamado na Bíblia de a segunda morte. Então, a pessoa quando ela morre, e aqui é importante de pensar uma coisa, a nossa oportunidade de mudança não é depois. Me desculpe se eu vou até chatear você que pode estar ouvindo isso aqui. Não existe purgatório. A decisão nossa é hoje, é agora, antes de nós partirmos. Porque como fala o autor de Hebreus, depois da morte vem o juízo. E vem o juízo, só que esse juízo vem de forma diferente. Porque alguns morrendo estão no paraíso, porque colocaram as suas vidas nas mãos de Jesus. Outros morrendo estão condenados, porque rejeitaram a Deus e vão ficar nesse estado ou de descanso no paraíso, de um pré-gozo antes do reino final que Deus preparou, ou dessa condenação antes de chegar à segunda morte, ficam aqui então até o juízo final. Então é importante essa linha, a gente tenha muito claro isso, de acordo com as Escrituras. Vamos detalhar um pouquinho mais isso, pensando então no lado de quem morre sem Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí nós temos então a situação dos não salvos, tá? E o não salvo, eu queria ler 2 textos com vocês, para vocês entenderem o que é ser salvo e o que não é ser salvo. No Evangelho de João, Jesus fala o seguinte no capítulo 1, versículos 11 ao 13. Quem lê? Eu posso ler. Lê, senhora, por favor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então olha só, Jesus está falando do salvo, de como se torna salvo. Então o inverso disso é o não salvo. Veio para o que era seus, os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para todos, o ser humano que ele criou. Alguns o receberam, outros não. Quem recebe, ele fala que deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Logo, quem não recebe não é filho de Deus. Essa coisa que todo mundo é filho de Deus é outra balela. Tá? Filho de Deus são aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. E não sou eu que estou dizendo, é que o texto bíblico diz. E não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, ou seja, de nenhuma circunstância a não ser nascidos de Deus. Deus transformou a vida deles. Então, o não salvo é aquele que não se submete a Jesus Cristo. E o que acontece com essas pessoas? O segundo texto é de Salmo 9,17. Sara, você vai ler? Isso. Ok, me ajuda aí. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então nós temos aqui a situação dos não salvos. Tá? Então, por não submeterem a Deus, eles ficam numa situação de condenação. E aí, nós vemos isso em diversos lugares das Escrituras. Eu mostrei alguns, mas tem outros textos. Por exemplo, o Salmo 9,17, que eu já li aqui. Temos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, uma passagem, já citei aqui até mais de uma vez já em algumas respostas. O mendigo e o Lázaro. Salvação, condenação. Além disso, lá no Apocalipse 20, fica muito claro que o inferno é um lugar transitório. Por quê? Porque fala que ele deu seus mortos para o juízo final. Saíram do inferno e vão para o juízo final. E de lá são lançados no lago de fogo. Então, lugar transitório e depois para o lugar final. O lago de fogo e enxofre. No caso aqui, como que a Bíblia chama de a segunda morte? Por quê? É a separação eterna de Deus. Ou seja, nunca mais terão oportunidade de reverter esse quadro. Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 20, versos 13 e 14. Quem vai ler agora? Vou ler. Ok. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
Perceberam? Então, inferno lançado no lago de fogo. Paraíso absorvido pelos novos céus e nova terra. Lugares transitórios que vão depois para os seus destinos finais. É mais ou menos, se fôssemos comparar isso com a situação aqui neste mundo, embora haja um problema com a nossa justiça, mas vamos pensar o seguinte: uma pessoa quando comete um crime, se a justiça não falhar, o que acontece com ela? Você sabe o que acontece com um criminoso preso em flagrante? Para onde ele vai? Vai para onde? Delegacia comum, depende da situação, ou para a penitenciária pública. Ele não vai para condenação para a penitenciária estadual ou federal. Ele fica no âmbito local. Até quando? Até ser julgado, exatamente. E julgado, aí ele vai cumprir a condenação final. É a mesma história, é a mesma ideia, pensando na condenação. Quem perece sem Cristo já está condenado ao inferno. E quando sai do inferno, ele passa pelo juízo final para ratificar a sua condição. Da mesma forma que o salvo, estando no paraíso, o juízo final só ratifica a condição dele para os novos céus e nova terra. Aliás, a situação dele é um pouco diferente ainda, apesar de passar pelo juízo final. Tá? A gente pode falar sobre isso um outro dia. Então, eu vou colocar uma imagem na tela para vocês, e que eu expliquei aqui, que é o caminho do salvo e o caminho do não salvo. São caminhos divergentes. Um sobe para a presença de Deus, o outro desce cada vez mais longe da presença de Deus. Essa é a situação que nós temos. E uma pergunta como essa, ela é importante nesses tempos. Por quê? Pastora Regina, eu tenho essa pergunta como importante. Porque nos permite falar, queridos, com você aí. Você que já de repente já serve a Deus. Lembre-se o que a palavra diz. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque se cair, o caminho é o mesmo de condenação. Ou você também que tem amigos, familiares cristãos, que já até falaram com você sobre Jesus Cristo e você resiste. Creia você em Deus ou não, creia você em Jesus ou não, acredite você no inferno ou não, acredite você na condenação ou não, ela existe. E eles têm tentado ajudar você para uma vida melhor, não só nesse mundo, mas principalmente na eternidade. E se você também, que me ouve aqui e nunca pensou sobre isso, essa é a sua chance de repensar a sua vida espiritual. Se você não quer falar com ninguém, por alguma circunstância, quer falar comigo ou com a minha esposa aqui, procura a gente nas redes sociais para tirar suas dúvidas. Temos prazer em conversar com você sobre essas questões. Então, eu queria ler o último texto para fechar essa pergunta. Mateus 25, 41 e o versículo 46, por favor. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então olha só, esse texto, no versículo 41, fala o seguinte, que o fogo eterno, esse fogo e enxofre que eu citei para vocês aqui, que é a segunda morte, não foi preparado para os homens, não foi para a raça humana, foi preparado para o diabo e para os seus anjos, aqueles que são os responsáveis por fazer a raça humana, o ser humano, se desviar da presença de Deus. Talvez você ache que não existe diabo, que não existe demônio, mas existem. E quanto menos você crer nele, mais eles estão felizes, porque há uma chance de você estar com eles eternamente, da condenação é ainda maior. Ok? Então, resumindo o processo, quem perece sem Jesus, sim, infelizmente, é condenado ao inferno, e de lá só sai para o juízo final e para o lago de fogo e enxofre. Na contrapartida, você pode mudar isso, aceitando Jesus, deixando Deus cuidar da sua vida. E aí você vai perecendo para o paraíso e pós-juízo final para os novos céus e nova terra, para o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Ok? Pastora Regina, essa foi a sua resposta. O que você acha? Tá bem? Você quer perguntar mais uma? Você tem a chance até de fazer uma réplica aqui. Olha só que maravilha. Não, tá ótimo, pastor. Muito obrigado. Foi um esclarecimento assim fantástico. Porque tem coisas que a gente vai acabando conforme vai lendo a palavra. E ter um professor igual o senhor, assim, que vai esclarecendo as coisas pra gente é bom. E tudo isso que o senhor falou, que fica bem alerta para todo mundo mesmo, né?
que aceite Jesus como Salvador, que realmente o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o demônio. Amém. Obrigada pela tua resposta. Viu? Opa, ok. Foi bem. Na questão do inferno. Sim. Porque o inferno já é terrível. Né? O inferno já é terrível. Ele fica lá esperando. Já é ruim, imagina ir pro lago. O lago de fogo, meu Deus. Muito ruim. Que horrível. Então, eu falei, né? É uma situação mesmo de crítica. E essa pergunta então nos permite repensar a nossa fé, avaliar o que nós estamos fazendo diante de Deus e para Deus e com aquilo que Deus nos deu, que é uma grande salvação. Falando em grande salvação, convido você para participar do outro quadro, o Pão Nosso de Cada Dia. Estamos estudando a Epístola aos Hebreus e lá o autor fala e explica em detalhes essa tão grande salvação que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Certo, senhores? E não se esqueça, por favor, me ajuda, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta os vídeos e compartilhe com seus amigos. Tudo bem, pessoal? Aqui terminamos? Então é isso aí, até a próxima, se Deus quiser.